Os homens são tão ingênuos e tão focados nas suas necessidades imediatas que quem quiser enganar sempre encontrará alguém disposto a ser enganado. Niccolò Maquiavel. Você já se sentiu como uma peça no tabuleiro de outra pessoa? Como se a sua vida estivesse sendo vivida em segundo plano, enquanto você era só um coadjuvante na história de alguém. Talvez tenha sido com alguém em quem você confiava, um amigo, um parceiro, e talvez você só tenha percebido isso quando já era tarde demais, quando já estava esgotado, usado e descartado. A verdade é que, gostemos ou não, todos nós já estivemos nessa posição. Fomos peças no jogo de alguém, ferramentas para atender ao desejo, à vaidade ou à ambição de outra pessoa. E isso dói, não porque seja inesperado, mas porque lá no fundo a gente esperava ter mais valor. Ser usado deixa um gosto amargo. É uma mistura de raiva, confusão e um sentimento profundo de inutilidade. Como se você estivesse presente na sua vida, mas invisível. E o pior, isso não é algo raro. Acontece o tempo todo, no trabalho, nas amizades, nos relacionamentos, porque nem todos enxergam os outros como pessoas. Alguns apenas os veem como degraus. Para esse tipo de gente, você só serve até deixar de servir. Séculos atrás, em pleno Renascimento, um homem teve coragem de escancarar essa verdade cruel. Niccolò Maquiavel, filósofo político que ousou dizer o que ninguém queria ouvir sobre a natureza humana. Ele não era pessimista, era realista. Não acreditava que as pessoas fossem más por natureza, mas sim que a maioria agia por interesse próprio. Em sua obra mais famosa, O Príncipe, Maquiavel não nos incentiva à maldade. Ele nos chama a acordar, a perceber que o mundo não é movido por gentileza ou justiça, mas por tática, por poder, por sobrevivência. Apesar de nunca ter escrito literalmente "os fins justificam os meios", suas ideias caminham bem perto disso. Para Maquiavel, se alcançar o poder, exigisse manipular, enganar ou até ser cruel, que assim fosse. O que importava era o resultado. Embora tenha escrito para reis e governantes, suas ideias ainda ecoam no nosso cotidiano. Porque hoje, o poder nem sempre usa coroa. Às vezes, ele vem disfarçado de um sorriso. Às vezes, é aquele colega gente boa que só aparece quando precisa de um favor. Às vezes, é aquele amigo que só te procura quando está em apuros. Maquiavel nos ensinou a identificar quando estamos sendo usados. E mais importante, como impedir isso. Porque quando você enxerga o jogo como ele realmente é, você para de ser a peça e começa a jogar de verdade. 1. Entenda que as pessoas pensam primeiro em si mesmas. Antes de deixar de ser explorado, é preciso entender uma coisa fundamental, que Maquiavel nunca tentou adoçar. As pessoas, em geral, agem por interesse. Ele não dizia isso por amargura, dizia porque era verdade naquela época, e ainda é hoje. A maioria das pessoas toma decisões pensando em seu próprio benefício, não por amor, não por lealdade, nem por justiça, mas por vantagem, por trás das aparências, em amizades, famílias, empregos, há cálculo. Esse é o primeiro passo para parar de ser usado. Pare de esperar que todos tenham boas intenções. Nem todos querem te prejudicar. Mas, se puderem escolher entre o bem deles e o seu, a maioria vai escolher o próprio. Não é paranoia, é lucidez. Claro, existem exceções, pessoas que amam de verdade, amigos sinceros, mentores generosos. Mas mesmo nesses casos, Maquiavel alerta: não julgue a lealdade pelas palavras, mas pelo que a pessoa abre mão por você. Porque no fundo, o interesse próprio costuma ser disfarçado. Vem com gestos de gentileza, empatia, atenção. Mas muitas vezes é só encenação.
E como se proteger? Observe. Se alguém estiver sendo bom demais, pergunte a si mesmo: por que agora? O que essa pessoa ganha com isso? Isso é bondade ou estratégia? Maquiavel diria: se a gentileza serve a um objetivo, então ela não é generosidade, é moeda de troca. E quando você começa a enxergar com clareza, não com amargura, você aprende a colocar limites. 2. Imponha e mantenha seus limites. Maquiavel observou que muita gente não protege seu tempo, nem sua energia, nem suas emoções. Aceitam tudo, fazem favores, resolvem problemas alheios, ouvem reclamações sem fim. Dizem sim quando na verdade queriam dizer não. E acabam sendo exploradas repetidamente. Mas aqui está a chave. As pessoas só levam de você o que você permite. Se alguém vive pedindo ajuda, encostando em você emocionalmente, ou usando o papel de vítima para te manipular, é porque você ensinou essa pessoa que pode contar com seu sim. E assim, pouco a pouco, ela toma conta da sua agenda, da sua paz e até das suas emoções. Enquanto você perde o controle sobre si mesmo. Por isso, os limites não são opcionais, são escudos. São o que separa o que é meu do que não é. Da próxima vez que alguém te pedir algo, pergunte: eu realmente quero fazer isso? Isso é justo? Ou só mais um pedido em uma lista infinita? E se a resposta for não, diga não, mesmo com a voz trêmula. Mesmo que a pessoa fique incomodada. Diga com calma, com firmeza, sem culpa. Você não deve seu tempo, sua energia ou sua paz a ninguém, especialmente quando isso compromete seu bem-estar. Porque ao dizer não, você não está só traçando um limite. Está enviando uma mensagem. Eu não sou ferramenta, não sou recurso, não sou salva-vidas, sou alguém, com valor, com limites, com poder. 3. Controle a imagem que os outros fazem de você. Maquiavel dizia: a percepção molda a realidade. A forma como os outros te tratam, o respeito que te dão, os limites que respeitam, o valor que reconhecem, tudo começa com a imagem que você transmite. Se você se mostra frágil, inocente ou confiável demais, as pessoas não pensam duas vezes. Elas se aproveitam. Não por serem ruins, mas porque você mostrou que é possível. Por isso, Maquiavel afirmava: é melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. Ele não queria que nos tornássemos tiranos. Ele apenas apontava que o poder nasce da percepção, e a percepção vem da forma como você se posiciona. Se você está sempre disponível, sempre perdoa, sempre tenta agradar, você será visto como alguém fácil de controlar. As pessoas vão sorrir para você, vão agradecer, mas, por dentro, vão te subestimar. Já quando você se comporta com segurança, fala com propósito, mantém seu autocontrole e até certo mistério. Elas reparam, elas pisam com cuidado. Não por medo de crueldade, mas por respeito à sua força. E essa força não grita. Ela se mostra no silêncio, na firmeza, na pausa antes de reagir. Se você expõe tudo o que sente, se compartilha suas dores com o mundo, você entrega o manual de como ser manipulado. Maquiavel nos ensina. Quem é imprevisível é impossível de controlar. 4. Seja generoso, mas com sabedoria. Generosidade é algo nobre, quando bem usada. Ela pode criar laços, abrir portas, fortalecer relações. Mas Maquiavel nos alerta. Dar demais pode se virar contra você. Por quê? Porque as pessoas se acostumam. O que era presente vira obrigação. O que era surpresa vira expectativa. E aí, quando você finalmente disser não,
Não vão lembrar das vezes que disse sim, vão se sentir traídas, como se você tivesse tirado algo delas. Por isso, Maquiavel defendia a generosidade estratégica, não egoísta, não manipuladora, mas com propósito. Você doa quando faz sentido, quando é importante. Você oferece no seu tempo. Porque se você for generoso demais, não vão ver isso como qualidade, vão enxergar como fraqueza. E vão usar contra você. Pense como um rei. Se ele distribui ouro toda vez que pedem, logo não terá mais reino, mas se oferece nos momentos certos, em alianças, negociações, aí sim sua generosidade vira poder. Ou em tempos de necessidade verdadeira, então essa generosidade se tornava um instrumento de poder, não uma fraqueza. Essa é a chave, oferecer com sabedoria. Porque quando você dá estrategicamente, sua generosidade vira um gesto de liderança e não um convite para ser explorado. Maquiavel nos lembra: ser generoso não significa dizer sim para tudo. Significa escolher com cuidado quando, como e com quem oferecer o que você tem de melhor. E essa escolha é o que diferencia o tolo do sábio. Quando você decide dar, que seja por escolha própria, não por obrigação, culpa ou pressão. Então, ao invés de dar tudo de si o tempo inteiro, pergunte: esse gesto vai fortalecer minha posição ou me deixar mais vulnerável? Essa pessoa valoriza o que ofereço ou apenas se acostumou com isso? Se a resposta não for clara, talvez seja o momento de segurar, porque, como Maquiavel diria, é melhor ser respeitado por sua moderação do que ser descartado por sua entrega desmedida. 5. Torne-se insubstituível. Talvez o conselho mais poderoso de todos. Torne-se alguém que não pode ser facilmente substituído. Na lógica do mundo, aquilo que é comum é descartável. Aquilo que é raro é protegido. Se você quer parar de ser usado, não basta se defender. Você precisa se tornar necessário, insubstituível. Maquiavel entendia isso perfeitamente. O poder real não está apenas na força, mas na utilidade. Se você tem algo que poucos têm, habilidades, conhecimento, inteligência emocional, uma rede de contatos valiosa, você deixa de ser visto como peça descartável e passa a ser visto como essencial. E quando você é essencial, o jogo muda. As pessoas pensam 2 vezes antes de te manipular, não por bondade, mas por medo de perder o que você oferece. Então, invista em si. Aprenda, cresça, desenvolva algo que ninguém pode tirar de você. Pode ser uma habilidade rara, pode ser sua capacidade de resolver problemas, pode ser sua autenticidade. O importante é, quanto mais valor você entrega, mais respeito você recebe. Mas atenção, não é sobre se exibir, é sobre saber o seu valor e carregá-lo com dignidade. Você não precisa gritar que é indispensável, basta se comportar como tal. Maquiavel talvez dissesse: o verdadeiro poder está em ser desejado e temido ao mesmo tempo, não por causa de ameaças, mas porque perder você é um custo que os outros não querem pagar. A verdade é dura, mas libertadora. As pessoas vão tentar te usar, conscientemente ou não, até que você mostre que não está disponível para isso. E para fazer isso, você precisa de 3 coisas: clareza sobre o mundo como ele é, não como você gostaria que fosse; coragem para impor limites, mesmo que isso desagrade; e sabedoria para entregar seu valor com intenção, não com submissão. Maquiavel não escreveu para nos tornar frios. Ele escreveu para nos tornar lúcidos. Porque quando você entende a natureza do jogo, você para de ser jogado. Então lembre-se,
Não é egoísmo proteger sua paz. Não é maldade dizer não. E não é fraqueza escolher quem merece ter acesso ao seu mundo. No fim, como Maquiavelli mostrou séculos atrás, a verdadeira liberdade nasce quando você para de esperar que os outros te valorizem e começa a se valorizar primeiro. E é assim que você deixa de ser uma peça no jogo dos outros e se torna o mestre do seu próprio tabuleiro. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.